É o momento de tirar algumas dúvidas, né, sobre saúde. É o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Estou recebendo aqui a Patrícia Furlan, psicóloga e psicanalista da Unimed Corpo e Mente. Tudo bem? Olá, como é que você está? Tudo bom? Tudo bem. Tudo jóia. Muito obrigado pela sua presença aqui, Prazer viu? estar aqui com vocês, adoro o seu programa. Valeu, muito obrigado. A gente vai conversar um pouquinho aqui e você de casa pode também ligar, conversar conosco. A gente vai falar, o ano está acabando e o assunto pertinente é realmente a gente fazer esse balanço, uma análise, né? Do como é que foi o ano. Hoje, conversando com um amigo que estava aqui, ele é do jornal A Tribuna, veio fazer uma entrevista, ele falou, o ano passou, eu não percebi. Né? E o assunto que a gente vai conversar hoje tem a ver também com isso, né? Que é a vida moderna versus a ansiedade. Patrícia, para a gente iniciar, nós estamos correndo muito, é impressão, ou de fato, a gente está correndo muito mais que os nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós. É fato isso? Sim, exatamente. Essa correria que quando a gente vê, o ano já foi, né? Já foi, acabou. Já estamos passa aí semana, em passa 2019, mês, né? Praticamente. Mas assim, isso, a gente estuda essa questão pela psicanálise, esses momentos históricos mesmo, e hoje a gente vem passando pela pós-modernidade. Então a gente saiu daquela sociedade moderna, onde ela era verticalmente orientada. O que é isso? Então tinha o pai na família, né? Então era aquela família onde o homem ia em busca do alimento, em busca do sustento. A gente tinha o homem chefe, né? Sempre figuras masculinas nas empresas. E assim ia se formando essa sociedade com padrões. Certo. Então eram padrões para se amar, padrões até na questão assim de família, né? Na questão de relacionamento. Hoje a gente tem múltiplas formas das pessoas se relacionarem, assim como a gente tem múltiplas profissões, né? Exatamente. Se a gente pegar uns 40 anos aí... Imagina, a gente podia reunir o quê? Talvez 20 ou 30 profissões, né? Sim. E hoje, olha o leque. E tinham as três principais, né? Que eram aquelas da engenharia, medicina. Direito, medicina, né? Então eram as três que daria certo, teria uma garantia. Hoje a gente vê pessoas ficando bilionárias, extremamente jovens, e em profissões que a gente nunca ouviu falar. A gente fala, o que ele faz mesmo? O que é isso? Eu nunca ouvi falar. Então hoje a gente tem essa multiplicidade. E essa mudança se deu pela globalização. Então se antes a gente estava aqui na nossa cidade, no nosso país, hoje a gente tem acesso a qualquer lugar do mundo pela internet, né? Então você pode ligar para alguém a qualquer hora sem custo nenhum. Né? Assim como as viagens ficaram muito mais acessíveis. Correto. Então, você consegue conhecer lugares, né, comunidades, culturas diferentes, né? Que você contar exatamente 40 anos atrás, era muito mais difícil isso, né? Agora, Patrícia, o que vem com isso, né? Quer dizer, o que vem primeiro aí? A nossa ansiedade, e por isso esse movimento tão rápido da busca o tempo todo pelo novo, ou essa rapidez com que o mundo está evoluindo nos traz ansiedade? O que vem primeiro? É a ansiedade da busca ou essa informação que chega a todo momento e isso nos causa ansiedade? Exatamente. Porque a gente pode... Essa informação que chega, essa multiplicidade de escolhas, onde se antes a gente escolhia entre 5 opções, hoje a gente tem 100 opções. Perfeito. Isso nos causa ansiedade, porque a gente se depara o tempo todo com a escolha. A gente tem que escolher. E frente às escolhas de hoje, a gente não tem mais padrão, né? Então a gente não tem mais garantia. Isso é o que a gente estuda na psicanálise, onde o Jorge Forbes, psicanalista, ele denominou de homem desbussolado. É como se essa bússola que a gente viveu alguns anos atrás... Perdi o norte agora. Exatamente. Hoje, para onde eu vou? O que é certo, o que é errado? Enfim, todos os valores, eles tiveram uma liquidez mesmo. Eles se perderam. Então, frente a isso, as pessoas elas vão ficando angustiadas e ansiosas. Tá? Estamos ao vivo aqui, doutora Patrícia conosco, para conversar sobre a modernidade versus a ansiedade. Meu Deus, como trabalhar com a ansiedade, né? Eu não sou ansioso. Só um pouquinho, né, gente? Quem não é? Mas é legal a gente conversar sobre isso, falar sobre isso. Pois não, Maria, diga. E, doutora, a gente sabe que de uns tempos para cá, muita gente tem procurado a psicanálise, né? Isso é muito bom, né? As terapias, enfim. Do ponto de vista da psicanálise, o que seria a ansiedade? Legal sua pergunta, porque quando a gente fala em ansiedade, a gente
já acha que todo mundo está ansioso e todo mundo precisa de tratamento, né? Então não é bem assim. A gente estar ansioso, uma ansiedade que nos faz querer movimentar em busca de cursos, de aprendizado, isso tudo é uma ansiedade legal. Sim. É que nem tem o colesterol bom, o colesterol ruim. Entendi. Então tem uma dose aí nessa ansiedade, né? Mas o que seria a ansiedade do ponto de vista da psicanálise? Então assim, o Freud ele diferenciou entre a ansiedade e o medo. Então o que é o medo? O medo é algo que a gente sabe do que a gente tem medo. Então eu tenho medo de avião, eu tenho medo de algum animal, eu tenho medo de chuva, de algum... A gente sabe o objeto. A ansiedade não. A ansiedade é quando a gente não sabe do que a gente tem medo, mas o que a gente sabe é que algo de ruim vai acontecer. Mas o sentimento é o mesmo? É o medo? Causa o medo também? É o medo. Mas assim, esse saber que algo ruim vai acontecer é um saber ilusório, né? Porque a pessoa sente, mas não é. Então, ela, quando ela está dessa maneira, que ela acha que alguma coisa ruim vai acontecer, opa, acendeu, né, iluminou aí que realmente precisa procurar uma ajuda, porque senão está criando um sofrimento desnecessário. Agora, no dia a dia, Patrícia, só para a gente entender qual é o momento que, de fato, a gente deve procurar uma ajuda, né? Você vai... Um novo emprego, é uma situação nova para você, você vai entrar no estabelecimento, ou no seu serviço, na sua empresa, você não conhece ninguém. É normal dar um pouco de ansiedade. Sim, né? sim. O ponto a procura da ajuda é quando essa ansiedade acaba atravessando a ponto de você não querer nem ir mais para o serviço. Seria assim? Ou não? A ansiedade é normal, é natural, tem que sentir também. Como é que funciona isso? Tem a ansiedade natural, que é essa frente a algum acontecimento, a gente se sentir inseguro, ansioso, com medo do que vai acontecer. E tem aquela ansiedade que aí já é legal estar buscando uma ajuda, que é quando a pessoa ela pode até paralisar. Olha só, impedir ela pode mesmo dela... Sim, ela pode... Por exemplo, uma paciente que me chegou, ela queria muito entrar numa empresa, só que ela tinha tanto medo de passar por uma entrevista que ela deixava de ir, ela recuava. Nossa, olha só. Então daí já chegou num nível que precisa de tratamento, né? E essa ansiedade, ela pode gerar sintomas no corpo. Quando gera sintomas no corpo, a pessoa que sente, o que ela pode sentir? A ideia não é ficar dando, assim, sintomas, né? Porque às vezes tem gente que se identifica. Mas é só para a pessoa saber, né? Então, assim, quando a ansiedade ela vem para o corpo, ela começa a sentir taquicardia, ela se sente mal, parece que ela vai desmaiar, a sensação de que quase vai morrer, ela tem essas sensações. Certo. Só que essas sensações, ela está sendo produzida pela ansiedade. Só que a pessoa que sente e não sabe disso, ela acha que é um problema no corpo. Então, no corpo, acha que é uma questão física, exatamente. Está se alimentando de maneira errada, alguma coisa assim, acaba desdobrando para outras coisas, quando na verdade é a ansiedade que está procurando, né? Sim. Olha, estamos ao vivo aqui, estamos falando sobre a vida moderna e ansiedade. A gente vai fazer um intervalo, é rápido, eu sei que tem muitas participações, eu sei que pelo telefone também, então a gente vai para o intervalo, é rapidinho o intervalo. Na sequência, a Patrícia continua conosco aqui e a gente vai continuar falando sobre esse assunto e você vai participar. Então é rapidinho o intervalo, não sai daí. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você. O mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a cooperativa médica líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados. Programas de medicina preventiva. Pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde. De volta com o programa Piracicaba Agora, nós estamos no quadro
saúde agora, oferecimento da Unimed. Eu quero aproveitar, né, a gente está sendo agora as férias, né? É bom você estar bem cuidado, né? Eu quero destacar aqui toda a estrutura de profissionais e também a estrutura física da Unimed. Vocês estão acompanhando as imagens aí do Hospital da Unimed. Vocês nas férias, vocês podem ter certeza que lá estarão grandes profissionais para garantir todo o cuidado com você e com a sua família, né? Muito bom a gente saber disso, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, também nas férias. O pessoal vai estar lá cuidando de você. Então lembre-se, você precisou, a Unimed está à disposição. Mais informações, aproveite e ligar no telefone, horário comercial 3417-1800 ou entre no site unimedpiracicaba.com.br. Deixa eu mandar um abraço especial ao doutor e presidente da Unimed, Dr. Youssef, sempre acompanhando o nosso programa. Um forte abraço, viu? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por essa parceria. Vamos continuar aqui com a Patrícia Furlan, psicóloga, psicanalista da Unimed Corpo e Mente. Patrícia, você falou a questão quando a ansiedade ela começa a interferir na vida da pessoa, impedindo a pessoa de realizar certos afazeres e talvez um momento mais grave, dando a questão física também, né? Queria que você falasse mais sobre isso, porque às vezes a gente acaba sempre direcionando um problema de saúde, entre aspas, né, a bactérias, né, a causas exteriores, e uma ansiedade ela pode causar sim um problema físico, é isso? Sim. O que acontece? O sintoma, ele aparece no físico, quando essa ansiedade ela está muito forte. Então, a pessoa ela começa a achar que tem um problema no coração. Puxa vida! Porque ela sente uma taquicardia, ela sente esse coração acelerar, ela acha que ela vai morrer. Então são sensações desse nível. Que a ansiedade daí já é um transtorno de ansiedade generalizado, né? Aí já se agravou um pouco, realmente tem que buscar uma ajuda. Mas normalmente essa pessoa, que ajuda que ela vai buscar um cardiologista. Quer dizer, ela acaba não entendendo que parte da questão emocional dela e ela vai procurar um profissional. Porque meu coração disparou, tô aqui, tá disparando meu coração. E às vezes não é nem durante a crise de ansiedade, Patrícia, quer dizer, eu posso estar numa crise de ansiedade, mas de repente eu acordo à noite com um batimento cardíaco. Acontece isso? Sim. Quem tem uma crise de ansiedade, quem já está passando por isso, pode acordar e tá com o coração disparado, achar que é algo do coração, né? Aí ela acaba indo até o cardiologista, que faz os exames, até que ele fala para ela, olha, o que você tem é emocional, sugiro você procurar uma ajuda psicológica, né? Quer dizer, ele indica justamente... Sim, aí ele indica tanto tratamento psicológico como psiquiátrico, mas a pessoa não consegue entender que o que ela sente no corpo é do emocional, né? Então a crise de ansiedade, quando ela agrava, ela chega a esse ponto para a pessoa. Então é bacana ela saber, porque às vezes está achando que é uma outra coisa, tem que investigar. É uma questão física, é um problema, e na verdade é uma questão de ansiedade agravada. Nós estamos ao vivo aqui, olha, tem mais perguntas chegando. Vamos primeiro para o WhatsApp, o pessoal participando conosco. Aliás, se você quiser fazer uma pergunta, pode ser pelo WhatsApp também, 991411048. Estou conversando aqui com a Patrícia Furlan, ela é psicóloga e trabalha junto ao corpo, aí, junto à equipe da Unimed Piracicaba para tirar todas as suas dúvidas. Tem pergunta chegando, pois não, Maria? Tem sim, Patrícia. A Fabiola, ela dá boa noite a todos, deseja Feliz Natal e próspero Ano Novo para todo mundo. Ela comenta aqui, olha, sou muito ansiosa, acabo com minhas unhas, meu cabelo cai. Tenho medo que vire uma depressão. Isso pode acontecer, doutora? Olha, eu agradeço a pergunta, a Fabiola, né? Desejo um Feliz Natal também, um próspero Ano Novo. É o seguinte, acho que já tem uma percepção sua que você está sentindo alguns sintomas, né? Não vamos pensar em outro diagnóstico, uma depressão. Porque a ideia de eu explicar sobre a ansiedade não é você, né, as pessoas ouvirem e tentarem se diagnosticar. É mais elas verem que se elas estão sofrendo, vale elas procurarem uma ajuda profissional. Então, se você está sentindo isso, eu sugiro você buscar uma ajuda, não pensar em outro diagnóstico como a depressão. Tá? Eu acho que são diagnósticos diferentes, mas se já existe esse sofrimento, se já existe essa ansiedade, vale você buscar uma ajuda. Tá? Patrícia, já pegando esse gancho que você está dando, às vezes assim, eu não sei se isso também é característica da vida moderna, queria que você falasse, ouvir a sua opinião,
a gente parece que a gente já se coloca um título de depressão muito rápido também. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque é normal às vezes a gente acordar num dia ruim, né? Parece que tudo está dando errado, às vezes você leva um fora, às vezes o serviço não foi muito legal, e aí as pessoas já começam a dar o título, estou depressiva, sou depressivo, e sem análise de um profissional. Exatamente. Você falasse um pouquinho, isso também é algo recente também, né? Sim. A gente considera tanto a ansiedade, a depressão, né, e os primos ali da ansiedade, síndrome do pânico, fobias, e tem vários outros que a gente considera como novos sintomas da sociedade pós-moderna. Então é legal você fazer essa pergunta para a gente poder distinguir, né? Então muitas vezes, na verdade a gente vive numa sociedade que a gente não pode estar triste, que a gente não pode se sentir preocupado, porque senão a gente já está ansioso. Meu corpo tem que ser perfeito. O corpo tem que ser perfeito. Com as redes sociais ainda mais, né? Ainda, agravando isso. Exatamente. Quem quer piorar, entra na rede social. Aí agrava tudo, né? Que aí vai falar, nossa, a vida de todo mundo tá linda, maravilhosa. Menos a minha. A minha não é assim. Puxa vida. Exatamente. Então... justamente sobre isso, Padre, entender um pouquinho, né? Que, puxa, faz parte da nossa vida também. Se sentir meio triste. Sim, né? sim. E como é que trata a questão agora da ansiedade? Que, como a gente falou no começo, você se referiu muito bem, que às vezes a pessoa está ansiosa e isso está impedindo ela de fazer certas coisas. Né? Quais são os tratamentos para a ansiedade? E qual momento eu tenho que intervir? Como é que eu sei analisar? Eu deixei de fazer algo na minha vida e agora estou começando a entender que foi por conta dessa ansiedade, eu fiquei com medo. E tinha alguma coisa para ter medo ali de fato? Não, eu não fui, fiquei com medo. Então eu queria que você explicasse para nós, já destacando isso, qual que é o tratamento direto? A pessoa ela pode tentar se superar também? Como é que funciona tudo isso? Sim, claro. Eu acho que a gente tem, né, as lombadas aí na estrada da vida, que faz parte mesmo do nosso processo evolutivo de crescimento, né? Só que assim, quando a gente percebe que a gente tem um sofrimento, que a gente sofre com aquilo, aí que vale a gente procurar ajuda. Então assim, se eu deixei de fazer algo, mas isso não me incomodou, não me afetou, tudo bem. Mas se isso afetou, se isso fez com que eu perdesse uma oportunidade grande, né? Se eu percebi que eu mesma me boicotei, aí é o momento de procurar uma terapia. Não existe tratamento sem um sofrimento. Então a pessoa, ela, né, a não ser que ela busque um autoconhecimento. Um autoconhecimento, tá. Sim, mas caso ela queira tratar, é o momento que ela sente que aquilo está atrapalhando ela, que aquilo está incomodando ela. Então hoje a gente tem o tratamento da psicoterapia, como a gente tem também o tratamento da psiquiatria, né? É até que muito comum que a pessoa chegue antes para o psiquiatra e ela já receba medicações para depois chegar até o psicólogo. Eu vejo de um caminho inverso, porque a terapia ela não vai ter um efeito colateral. Certo. O que é a ideia da terapia? A ideia da terapia é ensinar a gente a usar essa máquina potente que a gente tem, que é muito melhor do que o melhor computador que existe na face da Terra. Perfeito. Então a gente tem uma Ferrari e quando a gente não sabe usar ela, a gente está andando com Fusquinha. Com Fusquinha, né? Tá andando em primeira, forçando o motor, não sabe nem não é questão assim que a gente tem. Né, de falar do carro, mas é questão de dizer né, o quanto uma Ferrari não chega em as possibilidades em 10 segundos. Que eu tenho, né? Sim. Exatamente. Então é você potencializar, é você usar o seu potencial. E a medicação, em muitos casos, ela é necessária e ela ajuda muitas pessoas, mas nem em todos os casos. Então, às vezes, a gente, por ter pressa, também a ansiedade, né? Por ter pressa, por querer muito rápido... Solucionar logo esse problema. A gente corre para o remédio. Mas é interessante, de repente, tentar, né? Nesse caminho onde você vai aprender a utilizar as suas armas para lidar com essa ansiedade. Isso com a terapia, a gente vai tendo essa lucidez aí para saber levar, saber tratar com isso. Principalmente esses sintomas que já vão para o corpo. Eu hoje vejo assim, em pouquíssimas sessões, em torno de 5 sessões, a pessoa não sente mais isso no corpo. Que maravilha. É impressionante. Então, assim, eu acho que tem que ser avaliado caso a caso, né? Tem caso que sim, já precisa ir para o psiquiatra, mas tem caso que, de repente, a pessoa tem condições ainda de tentar usar o que ela tem, usar essa inteligência, né? E, eu acho que é legal a gente até fazer aí uma distinção, porque quando a gente fala inteligência,
Às vezes a pessoa que está se sentindo ansiosa, ela acha que ela não tem muita inteligência para lidar com as coisas. Exatamente, ela é inferior. Não consegue lidar com aquilo, ela está se sentindo inferior. Isso também já faz parte dessa ansiedade que está reagindo no corpo dela, né? Sim. Ela não é inferior, ela não está sabendo lidar com aquilo. Não tem nada a ver. Perfeito. Então existe uma inteligência, que é a inteligência mental, da nossa capacidade de aprender, da nossa capacidade de memória, de adaptação, mas existe a nossa inteligência emocional, que é essa da gente aprender a controlar as emoções. Então é nesse sentido a gente usar essa inteligência. Né? Essa inteligência emocional, que essa a gente tem que ir atrás mesmo para a gente aprender. Para aprender, né? Sim. Vai nos ensinando. Sim. Tem participação, tem mais pergunta para fazer aqui para a Patrícia, está muito legal, viu, Patrícia, sua participação aqui, muito legal, a gente sabe que a população está adorando aí. E tem participação pelo Facebook, né? Pelo WhatsApp, sim, pois olha, não, Maria. Ainda, né, falando no caso do tratamento, Patrícia Carla assistindo a gente, ela pergunta no caso de criança, que é muito ansiosa, como que trata? Até que quero unir até complementar. Até que momento a criança realmente precisa de tratamento? Porque a criança ela é super ativa, a criança tem muita energia, né? Como é que a gente consegue entender que isso é a ansiedade ou é a energia dessa criança mesmo? Sim. Oi, Carla. É o seguinte, no caso da criança, a gente precisaria avaliar melhor. Então, é difícil falar um pouco só de você dizer ansiedade. Porque a gente estava um pouquinho antes dizendo que a ansiedade às vezes é algo natural que a gente sente. Perfeito. Então teria que ver que nível de ansiedade é essa, se é só de ela ser agitada. Aí acho que vale uma boa dose aí de boas atividades para ela se cansar. Mas se essa ansiedade já começa a trazer um sofrimento para ela, aí vale realmente estar buscando ajuda. Mas tem que tomar cuidado com isso de ser ansioso. Porque a gente vive numa ansiedade, numa sociedade ansiosa. Que é a sociedade pós-moderna, né? Que é essa correria toda. Agora, Patrícia, analisando agora, assim, nós estamos numa sociedade pós-moderna, que a ansiedade faz parte, né? Está tudo muito rápido, está tudo muito acelerado. A gente aqui, como trabalha com comunicação, então a gente usa essas ferramentas, que todas as pessoas podem usar, a gente usa dentro aqui. Mas é comum a gente se pegar aqui, todos sentado, olhando o celular e quase que conversando pelo celular. Quer dizer, é uma outra relação de comunicação também. Sim. Se antes a gente fazia sinal de fumaça para se comunicar, depois a questão da diferença das línguas, né, e tudo isso causava uma espécie de uma muralha pela comunicação, hoje a coisa está mais rápida. Mas, ao mesmo tempo, quando eu me deparo com você, a minha comunicação com você ela fica restrita, porque eu estou dominando aquilo que me deixa seguro, que é o celular, que é a internet, que são os computadores. E quando eu me deparo com você, isso me deixa inseguro. Você acha que está faltando também, talvez, o trato com o desconhecido? No sentido assim, aquilo eu não domino, mas eu quero me colocar ali para ver para onde eu vou. Se eu não vou conseguir, se eu vou conseguir, faz parte do meu aprendizado. Você acha que é uma forma também de começar a compreender essa vida pós-moderna? Sim. Que nós vivemos um sistema muito seguro, né? Como você falou, exatamente. Família, quem que é o líder, os homens, a função dos homens, a função das mulheres, e de repente, graças a Deus, a gente não tem mais, ou procura não ter mais essa distinção. Isso nos causa, ficamos inseguros. Sim. Como é que a gente lida com isso? Vamos para o desconhecido e ver o que dá? Seria mais ou menos por aí? A gente fala que a invenção, a criatividade, que é o patrimônio humano, né? O que nos diferencia do animal, é a criatividade. E a gente poder usar essa invenção, então assim, eu não sei o que eu vou fazer e eu vou inventar, porque não está pronto. Mas com responsabilidade. Sim. É essa junção da invenção com a responsabilidade, que é um caminho que a gente vê possível hoje para essa sociedade e para a gente não ficar falando que antigamente era melhor. Perfeito. Né? Porque antigamente tinha seus pontos positivos e negativos e hoje também. Claro. Né? Então a gente vê o poder dessa máquina, dessa tecnologia, desse celular e vê que nossa mente tem esse poder também. Perfeito. Muito bom. Fala, Maria. Pois não, diga. Falando em amizades virtuais ou não virtuais, né? As não virtuais são muito melhores, né, Patrícia? As amizades que a gente tem no dia a dia de relacionamento. Tá passando por aqui acompanhando a gente o Pedro Escoton. Ele tá mandando um beijo para você e pro seu pai. Ele diz que é melhor amigo do seu pai. Viu? Tá lá acompanhando também. Muito bom. Valeu, obrigado pela participação. Agora, ligado à ansiedade, claro que daí vem o estresse. Agora, o estresse é impossível, eu falo impossível, tem que saber lidar.
A gente não consegue ficar longe de estresse. Né? Se você pegar o elevador demorou 40 minutos para subir, quando chega está lotado, pronto, já é motivo de estresse. O elevador está lotado. Por que aqui não tem 12 elevadores, só tem um elevador? Né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, porque é inevitável se a gente se entregar para o estresse, a gente vai se encontrar com situações de muito estresse. Como lidar com isso? Já que o estresse também pode causar ansiedade, a ansiedade leva ao estresse. Eu queria que você falasse dessa relação também, Patrícia. Tá, legal. Essa questão da gente chegar e ver fila e ver gente no trânsito, né? Isso vai gerando também muita ansiedade, porque às vezes a gente tem a pressa de chegar, né? Então o planejamento, ele sempre foi bom e hoje cada vez mais a gente conseguir se planejar e a gente conseguir fazer com o que a gente tem, né? Então às vezes a gente fica idealizando muito, não, porque eu preciso fazer isso, eu preciso aquilo, eu preciso estar em tal hora. A gente sabe, né, das nossas responsabilidades, mas é também a gente se aceitar que a gente é humano e que às vezes vai acontecer da gente atrasar, que às vezes vai acontecer algum imprevisto, né? E não necessariamente lidar com medo do que vai acontecer frente ao imprevisto, mas sim dentro dessa confiança de que tudo no final vai dar certo. Né? Esse tudo no final vai dar certo, ele vem um pouco em oposto de quem está ansioso. Né? Porque o ansioso acha que tudo vai dar errado. Que tudo vai dar errado, exatamente. Então buscar essa confiança dentro, né? Dentro da gente mesmo e falar, não, se isso está acontecendo é por algum motivo e eu vou chegar lá. Isso ajuda a gente se acalmar. Né? Mas essa questão do estresse e da ansiedade, o estresse também, o estresse aparece como um dos novos sintomas que é dessa sociedade pós-moderna, que frente a tantas opções de escolhas e nenhuma garantia, como você falou, né, com essa quebra de padrões e de certezas, a pessoa que tem dificuldade de escolher, ou que tem medo de escolher, ela fica muito estressada. Né? Então, o estressado está ligado com a dificuldade de escolha. Perfeito. Ótimo. Patrícia, acho que é muito bom, foi muito boa a sua participação aqui, que a gente realmente possa ter aí começar a ter esse entendimento, né, de não temer tanto o desconhecido, de ter a compreensão que nem tudo vai dar ao pé da letra, né, e a gente compreender que não é como a gente vê no celular, na internet, que é tudo perfeito, tudo certinho. Às vezes a gente conta com um erro, que o erro pode te levar também, né? A um outro estado, a uma outra coisa até talvez melhor. Exatamente, né? Exatamente. Eu gosto até de pegar histórias assim de pessoas muito grandes, porque a gente vê o que elas passaram até chegar lá. Exato. Né? A própria franquia McDonald's, quantos não ele teve até alguém acreditar que a ideia dele exatamente. seria ótima. Eu li sobre também. É muito interessante. Muito. A própria Fernanda Montenegro também, como atriz, né? Ela teve um diretor que falou para ela, olha, você pode ser qualquer coisa menos atriz. Né? Quer dizer, isso é para arrasar. Sendo um diretor, que ela foi fazer um teste, o diretor falou isso para ela, né? Na verdade, isso serviu para ela ir no caminho e melhor ainda, e buscar mais força, e hoje exatamente, a forma como a gente encara. Isso é fantástico, até ficou arrepiada de ouvir. Né? Uma das maiores atrizes, né, brasileiras ouviu isso um dia. Agora, tem aquele que frente a isso desiste. E tem aquele que frente a isso insiste. E aí vai muito além, né? Muito bom. Temos que praticar isso. Tem a última participação, é isso, Maria? Pois não, diga. Tem, Neto. O Raul tá acompanhando lá a gente. Ele dá boa noite, Neto, Maria, equipe. Ele coloca, eu não acho, entre aspas, que sou muito ansioso, mas tenho amigos e familiares que percebo que são muito. Como posso ajudá-los? Interessante isso. Aí assim, teria que ver como é essa ansiedade que você sente, né, nele, se você acha que... Eu acho que a questão da gente ajudar o outro é uma questão muito boa, né, que a gente quer sempre ajudar o outro, mas eu acho que tem um limite aí, porque às vezes esse outro, ele acha que ele não precisa de ajuda. Então, se ele não precisa de ajuda, né, a gente... Quem que é a gente para ajudar, né? Exatamente. Então, assim, no entanto, quando me chega um paciente, eu tento ver se ele acha que ele precisa ou se ele quer. Né? Às vezes ele fala, eu acho que eu não preciso, mas eu quero. Tá, então vamos lá.
Agora, se ele acha que ele não precisa, não quer, veio porque alguém mandou, a terapia não vai fluir. Não vai fluir, claro. Assim como a ajuda para um amigo que não sentir que está ansioso ou ele sentir que ele está bem, eu acho que vale a conversa, né? Dizer, olha, eu tô te percebendo dessa forma, você tá legal. Acho que essa intimidade é algo que a gente não pode perder entre os amigos e familiares. Mas eu acho que vale ver se a pessoa dá abertura para você, no caso, tentar ajudar. Fazer uma intervenção. Sim. Você falando um pouquinho da Unimed, a Unimed também possui um quadro, né? De psicólogos justamente para atender e também tem projetos ligados à Unimed, né? Isso. A Unimed Piracicaba, ela foi a primeira a criar a Corpo e Mente, que é uma clínica só com psiquiatras e psicólogos. Então isso foi um movimento aí do Brasil, a primeira realmente a criar bacana, gente. essa assistência ao beneficiário. Sempre, a Unimed Piracicaba vai estar ali para ver, sempre inovando, né? Visionária nesse sentido, Dr. Carlos né? Josef. Visionário. Sabe para onde ir e como fazer. Legal, muito bom. Quero agradecer a sua participação, espero você que retorne em breve aqui para discutir outros assuntos, que eu tenho certeza que colaborou muito com quem está em casa. Muito bom. Que muito legal, bom, viu? Agradeço muito o convite, né, tua equipe e a Unimed também por estar aqui, muito bom. E ao público. E ao público aí participando, você vê que o pessoal participa, né? Valeu, muito obrigado, viu? Obrigado pela sua participação, valeu. Você acompanhou o quadro Saúde Agora da Unimed Piracicaba.